Estamos de volta com o programa Território Esportivo aqui pelo canal 24 da NET, Bento TV. E hoje aqui na Churrascaria Ipiranga, recebendo o Rivelino Pinho, ex-jogador profissional, o Dante, jogador da equipe do Bento Vôlei, e o Johnny Grace na parte musical. Segundo bloco, Dante, quero falar sobre a perda do Campeonato Gaúcho, né? Acho que foi uma sensação estranha que vocês passaram a primeira do ano, porque foi uma questão de primeiro turno 100%, segundo turno a única derrota foi mesmo na final lá em Canoas, né? Então, tipo assim, o que dá para tomar por conta esse título, essa perca do Campeonato Gaúcho para esse início de Superliga? Foram dois jogos da final, que foram dois jogos 3-2, e quando o jogo é 3-2, vai para o tie-break, tudo pode acontecer, né? Nós vínhamos de uma sequência de 11 jogos sem derrota. A gente jogou o Gaúcho, a gente jogou um torneio no Paraná que fomos campeões, 11 jogos sem derrotas, e infelizmente, na final... Uma coisa sem explicação ainda? Com explicação? O que dá pra... É difícil dizer, né? Sim. Na final tudo pode acontecer. Os dois times são qualificados, são dois times de Superliga. E, infelizmente, talvez tenha uma questão psicológica, física, não sei, é difícil de dizer, mas acho que a gente fez um bom campeonato. Legal. Ficou surpreso, Dante, né, na vinda tipo de Marlon, Rivaldo, né? Os nomes, esses ícones até do voleibol brasileiro. Não sei se já sabia antes ou ficou surpreso e gostou também, porque sempre é bom, porque, como a gente falou, um grupo show de bola para trabalhar, para treinar, tá legal, né? Cara, eu fiquei super feliz. Eles acertaram depois que eu já tinha... Foi tipo uma semana depois eu fiquei sabendo que eles viriam para cá. E eu fiquei super feliz, porque voltar para casa e ainda ter um time competitivo, um time que tu ainda tem condições de crescer, de aprender alguma coisa, para mim é muito bom, né? Não sei se você quer falar, sei que chega até a doer, eu acho que até no meu ombro, né? Tá com problema no ombro, né, Dante? Como é que pode contar isso pra nós? Sim, eu na semifinal do Gaúcho tive uma luxação no ombro. E é uma lesão, não é comum no vôlei, quando eu fiz um movimento de ataque, o ombro luxou. Mas agora eu estou em processo de tratamento, ainda não decidi se vai ter operação ou se não vai ter operação. Mas agora é cuidar do ombro e para tentar voltar o mais rápido possível. Certeza, dando aquele apoio, né, com a gurizada, viajando junto, né, Superliga. Acho que tem esses 3 primeiros jogos, que pedreira, né, tia? Tem o Taubaté, São José e o Cruzeiro, né? Então, tipo, 3 times que estão... O Taubaté e o Cruzeiro, claro, um pouquinho acima, mas o São José já estreou ganhando também, né? A nossa sequência inicial aí é pesada, mas de qualquer jeito... É difícil. Se quiser ganhar, quer classificar, tem que passar por tudo. Sim, e também não tem jogo fácil. Concorrentes diretos, times que são considerados menores ou menor investimento, não tem jogo fácil. Tem que estar sempre preparado, porque já aconteceu na estreia da Superliga, o Taubaté, que é um dos favoritos, perdeu para Montes Claros. Então, tudo pode acontecer, tem que treinar forte e entrar sempre focado em qualquer jogo. Contra o Cruzeiro, principalmente, né? Um bicampeão mundial, mas ginásio lotado, eles não sentiam bafo aqui, né? Você já jogou contra e a favor com o ginásio lotado, né? O ginásio aqui em Bento lotado faz uma diferença tremenda. E o Cruzeiro, tomara que no jogo contra o Cruzeiro esteja realmente lotado o nosso ginásio, que vai ajudar bastante. Show de bola. Riva, gostaria que você falasse, voltar um pouco no nosso futebol brasileiro hoje em dia, né? Pela tua experiência desses 30 anos, 19 jogando como profissional, como é que tu vê o futebol brasileiro hoje em dia, assim? Pode até fazer uma avaliação das 4 divisões, né? A gente viu o crescimento do Brasil de Pelotas, no qual tu teve essa honra de vestir a camisa chavante também, né? E, claro, a dupla Caju, né? Que sempre, vários anos morrendo na praia, né? A gente sempre fala isso, os dois na Série C, o Caxias caiu pra D. Como é que tu vê o futebol brasileiro num todo, assim? Fala pra gente. Vini, na verdade, assim, se você for analisar dos últimos 20, 25 anos, o futebol brasileiro ele mudou um pouco. Na verdade, o futebol está passando uma transição, e essa transição tem alguns fatores que fazem você... É nítido o que está acontecendo com os clubes, a seleção brasileira, né? Tanto na primeira, na segunda, na terceira e na quarta divisão. Você vê poucos jogadores de qualidade, e você vê mais o trabalho do treinador. Porque antigamente, daqui uns 20, 25 anos atrás, como eu falei, você chegava num grupo de futebol, você tinha aí mais ou menos uns 8, 9 jogadores com qualidade, né? E esses jogadores, eles entravam em campo e decidiam. Hoje você não tem mais isso. Hoje é muito holofotes, Não, e não é questão de ser holofote, é uma questão bem simples. Falta qualidade. E quando falta qualidade, você tem que
suprir essa falta de qualidade com alguma coisa. Então, hoje, o futebol, além de evoluir tanto na parte física, na parte dos treinadores, que hoje em dia os treinadores estão estudando bastante aí, se fazendo curso em tudo que é lugar que a gente vê, tem curso na CBF, na Escola de Educação Física do Exército, lá na URCA, e eles estão nesse sentido de aprimorar a parte, né, tática, a parte de filosofia de jogo. E o jogador, ele não acompanhou, principalmente o jogador de alguns anos atrás, não acompanhou isso. Então hoje você vê um futebol com a correria desenfreada, jogadores que pensam pouco e jogadores que não têm aquela questão de olha, eu sou importante nessa hora de decidir. Hoje em dia o jogador está mais moderno no sentido amplo da palavra, e está esquecendo a qualidade. Mas esquecendo como? Se ele não tem como ter essa qualidade, já não vem dele. Isso é uma coisa ruim? Não sei se é coisa ruim. Se você for pegar o exemplo da Europa, você não vê tantos jogadores de qualidade, mas você vê equipes com bem trabalhado, um padrão de jogo, porque aquilo já é o normal dele. O futebol não é o normal isso. O futebol brasileiro não é assim. Mas você tem que evoluir. Graças a Deus, a parte de fora do campo tem evoluído bastante com os treinadores, com o fisiologista, com o nutricionista. E está faltando alguns atletas ainda terem a consciência de que isso é necessário para que o futebol evolua num todo. Isso em todas as divisões. Sim. Você me falou do Brasil de Pelotas. Por que o Brasil de Pelotas conseguiu o êxito aí que subiu? O Rogério já trabalha lá há bastante tempo. 3 anos. E não é a primeira passagem dele. E se montou uma filosofia e se manteve aquela filosofia independente de se ganhar ou de se perder. Se você mantém aquilo ali, o trabalho está sendo feito, é lógico que no futuro próximo isso vai acontecer de maneira com êxito. Eles tiveram. É sorte? Não. É bastante trabalhoso e é à custa de muito suor. Tem a ver a parte que a gente comenta, o Felipão saiu do Grêmio, foi campeão na China, ponto. Futebol brasileiro com o chinês, claro, diferente. O Roger chegou no Grêmio, fez um time competitivo, porque um estudioso do futebol, né? Foi isso que tu falou, né? O Felipão muitas vezes parou um tempo, Luxemburgo, né? Tem muitos treinadores que estão usando o próprio nome para se vangloriar, ganhando $500.000, $1 milhão por mês, né? E essa questão de ter um treinador um pouco mais estudioso, como o Roger, de fazer alguns jogadores medianos a jogar mais, um pouquinho mais. Eu concordo contigo, mas existe uma coisa assim que é a parte interna, a parte do vestiário. Essa parte do vestiário não se abre para ninguém, né? Então quem viveu dentro do vestiário, o Dante sabe como é que é o vestiário. Existe um momento em que o treinador ele pode ser o ganhador que for. Se ele não se fizer entendido, é hora de trocar. E no caso do Roger, o Roger ele já estava trabalhando no Grêmio, ele já sabia aonde ele podia pisar, onde não podia pisar, né? E o próprio jogador, quando ele está ali com o Roger, que na época era auxiliar, ele com certeza ele está vendo, mais para frente vai ser aquele ali o treinador. E ele tem o Roger já tem a personalidade dele, ele já é um cara vencedor dentro do futebol, né? No próprio Grêmio é ídolo até hoje no Fluminense do Rio. Então quando houve a troca, o que acontece dentro do vestiário? Opa, agora o buraco é mais embaixo. Ou nós vamos entrar com o pensamento do treinador, ou vai sobrar pra gente. Como aconteceu também com o Luxemburgo no Cruzeiro. Agora o Cruzeiro é a segunda melhor campanha do retorno, né, com o Mano. E o Luxemburgo, um cara vencedor, foi embora e o Cruzeiro está aí se recuperando. Essas coisas aí o vestiário não ensina para ninguém. É só lá dentro que você tem a noção e tu sabe o que aconteceu realmente para que isso aí pudesse vir à tona, no caso, o Grêmio crescer, o Cruzeiro crescer, o próprio Corinthians crescer com a volta do Tite. Mas isso aí é só lá dentro do vestiário. É verdade. Dante, gosta de futebol? Eu sei que vocês, antes do treino, jogam futebol também, né? Sim, a gente... E tu é do lado vermelho, né? É isso, Dante? Colorado, né? Gosto bastante. Eu Sim. vou seguido pro campo, pro Beira-Rio assistir o Inter. Agora com a liga é difícil, né? Mas quando eu posso, eu vou. Legal. Meu caro Johnny, eu gostaria que falasse, antes de
da pergunta propriamente dita para ti, você esteve no Beira-Rio também, né? Na semana passada. Como é que é a emoção de mais ao vivo, assim? Dá para estudar um pouco também a tática vendo da bancada? Oi? Estou em volta dos inimigos. Que é isso aí. Não, sabe que desde já eu sei que tu gosta bastante de futebol, né? Te conheço bastante tempo, né? Apaixonado por futebol. Sou apaixonado por futebol, mas é um bom jogador de basquete, não jogo nada. Ah, bom, para jogar é história. Mas eu não tinha ido no Beira-Rio depois da reforma. E eu estava na obrigação de levar o meu filho para assistir. Porque meu filho começou a gostar de futebol justamente agora quando o Grêmio deu aquela sapatada, aquele 5-0. E o guri estava pendendo já pro lado gremista. Acontece, é uma em mil. Vou fazer a minha parte, né? Que é levá-lo pro estádio. Acho que com o jogo, com a emoção de sentir a torcida, e levei ele para conhecer os jogadores, com essa emoção toda, eu acho que ele veio de vez pro lado vermelho. Claro, se for gremista é filho igual. Claro. Enfim, isso não é o futebol que define uma família. Mas, obviamente que tu tá no estádio é uma emoção muito grande, mas o que tu falaste antes também, assim, antes é muito mascarado, né? Uma coisa que tu não via. É brinquinho aqui? Claro, não sou que nem o Riva que conviveu todos esses anos no futebol, e já sabe o vestiário, sabe como é que é. Se tem aquele cara que sempre teve mascarado, mas nunca vi tanto como hoje em dia, né? Pelo menos quem assiste na tela, ou quem assiste ao vivo, claro, não convive o dia a dia. Mas, tá complicado. Complicado. Riva, os dois filhos teus estão crescendo para que time já? Estão torcendo já? Verdade, ou tu vai incentivar para algum? Eles escolheram por livre e espontânea pressão Vascão. Ser vascaíno. Você tem outro time. O coração do Riva que é o Vasco. Também torço pro Vasco no Rio. Graças a Deus. Jonas, Johnny Grace, estou acostumado, o telespectador que não sabe, né? O Jonas, que faz esse trabalho, o Couve foi meu colega por alguns anos no rádio, né? Trabalhamos juntos. Com o Jonas. Até como ele está hoje como Johnny Grace, né? Acabar falando do Jonas sobre o repertório em si, né? A gente sabe que com a banda é uma coisa, casamento é outra, igreja é outro. O Elvis tem milhões de músicas, né? Mas tipo, como é que faz assim? Tu conseguiu deixar quantas assim, por exemplo, para tocar, né? Gravar, cantar? Elvis tem mais de 700 gravações, né? Fora as músicas que tem várias versões, digamos assim. E o mercado Elvis é um mercado muito grande. Existem hoje, pela Elvis Presley Enterprises, avalia que tem aproximadamente 200 mil covers. Covers é como a gente chama aqui no Brasil. Elvis Tribute Artist ou Elvis Impersonator. Então são 200 mil no mundo. E o mercado, obviamente, é muito grande. Então, na questão das músicas também, existem as trilhas de praticamente todas as músicas do Elvis. E o repertório, basicamente, nos shows que eu faço em teatro, shows abertos, enfim, a gente tem que colocar as músicas mais conhecidas. Porque quem vai no show, a gente já começou a perceber que tem uma porcentagem de fã de Elvis. Sim. Todo mundo gosta de Elvis, mas a maioria conhece justamente as músicas mais conhecidas. Então essas não podem faltar nunca no show. Quando a gente for fazer um evento que é justamente para fãs de Elvis, a gente costuma colocar o que... Mas mais porque eles vão curtir também, que não são tão conhecidos, mas eles vão curtir por ser fã. O que para mim seria um lado B, mas que para quem não conhece seria um lado C ou lado D do Elvis, né? Porque existem muitas coisas. Casamento, por exemplo, tu vai fazer na igreja, normalmente são as músicas gospel do Elvis, né? Essas músicas religiosas, ou as músicas românticas. E aí é o engraçado que o Elvis, apesar de ser o rei do rock, os 3 Grammys que ele ganhou durante a vida foram por músicas religiosas, né? Só depois ele ganhou, depois de morto, pelo conjunto da obra. Esses dias passou uma matéria que ele é o que mais fatura ainda morto, né? A imagem dele é vendida, né? É ele e o Michael Jackson, né? Sim, ele primeiro, estão lado a lado quase. Estão ali. Milhões e milhões, né? Esse ano legal, o que acontece? Tu vê que o Elvis, o Elvis não morreu, não vai morrer nunca. Houve um lançamento, eles viam, o lançamento aconteceu na semana passada, mas eles vinham tratando esse lançamento, já fazendo uma expectativa que é o quê? Um disco do Elvis, eles limaram, tiraram todos os instrumentos, ficou só a voz do Elvis, e todo o instrumental feito pela Orquestra Filarmônica de Londres.
ficou maravilhoso. Nossa. Já é o número 1 Que massa. na Europa. Uhum. Então já é o disco mais vendido na Europa, foi lançado junto com o novo disco do Rod Stewart. O Rod Stewart está em segundo lugar, o Elvis está em primeiro. Quer dizer, o Elvis segue no topo das paradas. É o rei, não adianta, e tu vivencia isso. Sim. Em agosto do ano passado, quando eu estive pela última vez em Graceland, eu estava conversando com um amigo meu justamente, pô, daqui a 50 anos, 100 anos, nós não vamos estar aqui, mas isso aqui vai continuar cheio de fã, vai continuar cheio de gente visitando. Depois da Casa Branca, é a segunda casa mais visitada nos Estados Unidos, é a casa do Elvis. Então quer dizer que é algo que nunca vai morrer. Verdade. Gosta de Elvis? Bastante. Bastante. Riva. Quem não gosta é louco. É verdade. Vamos fechar o que? Esse bloco então, ouvindo qual? Então, vamos rodar fiz um clipe de divulgação do trabalho. Acho que é interessante a gente jogar Legal, isso. claro. Suspicious Mind, que é a música que sempre é a mais pedida do Elvis. Recall in the trap, I can walk out. Recall